Olá, boa noite. Vou colocar aqui, como sempre, o tema da live de hoje: rede de apoio. Vamos falar sobre rede de apoio, como montar uma boa rede de apoio. Vou fixar o comentário, assim quem entrar depois consegue saber. Muito bem. Então, eu vou fazer essa live, hoje é dia 26 de agosto, mas eu quero especialmente deixar esse vídeo gravado, depois eu vou deixar disponível tanto no YouTube quanto no IGTV, porque faz tempo que eu tô para falar sobre rede de apoio e essa semana eu tirei exclusivamente para falar disso, tá? Quando a gente fala de rede de apoio, me remete muito àquele provérbio africano bem famoso que fala que é preciso toda uma vila para criar uma criança, né? E isso é verdade. Então, não é só o pai ou a mamãe que cria uma criança, né? É toda uma estrutura. E eu vou falar que essa rede de apoio, ela precisa ser formada ainda durante a gestação, né? É, e eu vou comentar essa rede de apoio como se fosse em camadas, em que eu vou falar desde a camada mais distante, entre aspas, da criança até a camada mais próxima, tá? Então, quando eu falo de camadas, eu falo que essa rede de apoio ela é formada de fora para dentro. Então, a camada mais distante, entre aspas, da criança, né, essa camada mais superficial, é o Estado. Né? É quando a gente pensa em políticas públicas, é quando a gente pensa no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece alguns direitos e deveres dessas crianças, toda uma proteção do Estado com relação à criança, então lares provisórios, oferecer educação, saúde, segurança, tá? Então, no âmbito maior, isso faz parte, sim, da rede de apoio, né? Onde essa família vai conseguir encontrar esse apoio. Falando, né, entrando um pouquinho mais, então a gente tem aí todas as políticas públicas, o ECA, entrando um pouquinho mais a gente olha para a cidade em que essa criança está inserida, né, a cultura, a cidade em que essa criança está inserida. Então nessa cidade, o que tem na região onde essa criança mora? Quais são os hospitais? É interessante que você tenha, já saiba exatamente, né, qual que é, por exemplo, o hospital infantil mais próximo, o pronto-socorro mais próximo da sua residência, quais são os lugares de lazer, quais são os lugares em que vão oferecer um suporte para essa família nesse sentido, tá? Depois, então falamos na cidade, aí foca um pouquinho mais no bairro, nos bairros próximos, nos bairros vizinhos. O que tem de opção de lazer para essa criança, né? Aqui em São Paulo, óbvio, né? Longe do contexto de pandemia, a gente tinha bastante Sesc, parques, onde que você pode levar essa criança para conseguir se divertir. Então, bibliotecas, espaços que são mais destinados a bebês, a crianças maiores, né? Espaços em que você pode aproveitar e aproveitar com essa criança, né? Aproveitar em família. Os hospitais, e aí fechando um pouquinho mais, de repente restaurantes, ou principalmente durante a gestação, é importante já saber, né, lugares que entregam ou comida congelada, para que você já vá aí se preparando para a chegada do bebê, né, onde que você vai entrar em contato para conseguir esse tipo de suporte, quais são as escolas do bairro, né, quais são as opções de escolas públicas, quais são as opções de escolas particulares, creches, tá? A empresa em que os pais trabalham faz parte da rede de apoio, então tem empresa que oferece benefícios como vacina ou até mesmo inserção no plano de saúde, ou tem empresas que deixam levar a criança na empresa para, enfim, conhecer a empresa, ou quando a empresa, né, do pai ou da mãe sair para poder acompanhar o filho ao médico, enfim, levar o filho ao médico, né? Então, a empresa faz parte também dessa rede de apoio. Quando a gente fala aí da vizinhança, então tem a vizinhança em todo o bairro e tem a vizinhança aí na sua rua, né? Quem que é a vizinha de porta, ou no condomínio, ou na rua? É importante que a vizinhança faça parte dessa rede de apoio. De repente, né, se um dia você precisar, sabe? Quem que tá na porta do lado que você pode bater e que vai te socorrer? Tá? Você não precisa ser melhor amiga de todas as vizinhas, mas é interessante que você saiba minimamente com quem que você pode contar aí perto da sua casa.
tá? Para alguma emergência, alguma coisa assim. Se tiver outra criança, né? Se for uma família que tem uma criança também, óbvio, essa rede de apoio ela vai ficar muito mais enriquecida, ficar muito mais fácil, tá? Mas é interessante saber quem que mora aí do seu lado, perto de você, que você pode e deve contar aí com ajuda e também ajudar, também ser rede de apoio dessa outra mãe, dessa outra família, tá? Estreitando um pouquinho mais, a família dessa criança são os parentes, né? São todos os parentes, tios, primos, os amigos, as amigas, todo mundo faz parte, sim, da rede de apoio. É quem normalmente você vai chamar aí para uma festinha, para alguma coisa, todo mundo tá lá, não só para tirar foto, falar titia ama, né? Titia ama, titia cuida, mas também para estar perto e ajudar em algum momento que for preciso, tá? Fechando um pouquinho mais, aqui eu trago até um universo mais virtual, então grupos de WhatsApp, eu falo por mim, durante muito tempo, né, os primeiros meses aí da minha filha, um grande ponto da minha rede de apoio eram, sim, os grupos de WhatsApp, grupos de mães, em que a gente tem aí bastante informação, bastante troca, tá? Até rede social, dependendo do perfil, não aquele perfil para você ficar se comparando, né, que uma faz, que a outra faz, nossa, ela já tá desse jeito, ela consegue ou não, mas a ideia é que você siga perfis em que você vai aprender, principalmente sobre desenvolvimento infantil, tirar suas dúvidas, né, entender que aquilo que acontece não é só com você e assim por diante, tá? Estreitando um pouquinho mais, eu falo daquelas pessoas que normalmente acabam ficando com a criança, óbvio, né, fora aí de um contexto de pandemia. Então, ou é a creche, são escolinhas de bairro, ou é uma babá, se você escolheu deixar a criança com uma babá, ou são as avós, né, ou sua mãe, ou sua sogra, que normalmente moram aí perto, oferecem todo o suporte, todo o apoio, tá? Por que elas são rede de apoio? Porque são pessoas que fazem, né, com maior carinho, com maior afeto, mas que não tem a obrigação de cuidar da criança, não tem a obrigação de criar essa criança, porque a obrigação é dos pais. Por isso que pai e mãe não é considerado rede de apoio, né? Pai e mãe é aí obrigação deles cuidar dos filhos. Então, avós, tios, parentes, isso sim faz parte da rede de apoio. Mas pai não é rede de apoio, tá? Eu fiz até um post sobre isso, comentei sobre isso também nos stories. Pai não é rede de apoio. Pai tem tanta obrigação quanto, né? O filho é 50% do DNA da mãe e 50% do DNA do pai. Então ele tem responsabilidade aí 50% com relação a essa mãe, né? Eu sempre brinco assim, se fosse o contrário, soaria esquisito, então tem coisa errada. Então, eu posso dizer que a mãe é rede de apoio do pai? Não, os dois têm obrigação compartilhada, tá? Tem obrigação igual. Agora, muita gente, né, tem dificuldade de fazer uso da rede de apoio, achando que tá pedindo favor, ou não se sente à vontade para pedir essa ajuda, né? E quando a gente vai tentar investigar num âmbito um pouco maior, a pessoa ela tem dificuldade de pedir ajuda como um todo, ela não se sente no direito de pedir ajuda, né? E às vezes é até aquela pessoa que ajuda todo mundo, que tá sempre lá para todo mundo, mas ela mesma não se sente no direito de pedir ajuda. Então é preciso olhar um pouquinho para isso e entender, né? De repente, fazer um exercício até de humildade, sabe? Não sair um pouco desse poço de arrogância, de achar que você pode ajudar todo mundo, mas você não pode ser ajudada. E sim, você pode ser ajudada, você merece, né? Somos todos rede de apoio. Então, como eu disse, vai desde o Estado até a família dessa criança, tá? Então, somos todos rede de apoio. Você pode pedir ajuda, sim, você também merece contar com ajuda. Faça esse exercício de humildade para poder pedir quando você realmente precisar. Ao mesmo tempo que tem pessoas que têm dificuldade de aceitar ajuda, né? Então ela às vezes não pede, mas a rede de apoio identifica que essa família precisa, até oferece, né? Ainda sem saber direito até que ponto pode avançar, então as pessoas ficam assim, mas será que eu não vou ser invasiva, enfim, mas a pessoa ainda comenta, se um dia você precisar, pode deixar, pode me ligar, conta comigo. Então a pessoa tá sinalizando, né, que ok, que tudo bem pedir. E
E tudo bem aceitar. Às vezes é essa pessoa que identifica que você precisa de ajuda e oferece essa ajuda. Então, tudo bem aceitar essa ajuda. Faça esse exercício de humildade. E quando a gente aceita ajuda, a gente também tem que entender que as coisas não vão sair como a gente quer. Ao aceitar ajuda, é preciso abrir mão do controle, tá? Então, você tem a humildade de pedir ajuda e quando aceita ajuda, abre mão do controle, que as coisas não vão sair como você quer. As coisas vão sair e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Aquilo não é regra, aquilo é exceção. Outro ponto que eu quero trazer aqui brevemente com relação à rede de apoio e aí que eu ouço muitas queixas, principalmente de pacientes nas últimas semanas, eu tenho ouvido bastante isso, que é a pessoa ela não se sente apoiada pela rede de apoio, ela não se sente acolhida, ela não se sente valorizada. Então, assim, é como se ela não pudesse pedir ajuda porque é um luxo, né? Ela acha que vai ser um luxo ela se cuidar. Eu falo ela como a mãe, né? Ela ter um tempo para si, ela se cuidar, ela olhar mais para dentro, ela descansar ou ela assumir novos projetos, sabe? Então essa mulher ela não se sente no direito de pedir ajuda porque ela acredita que aí o seu filho é responsabilidade, mas é responsabilidade compartilhada. Isso vale deixar muito claro, né? Tem muitas mães que falam assim, eu não me sinto acolhida, né? Eu não me sinto no direito, eu acho que as pessoas não vão concordar, eu acho que as pessoas não vão me valorizar se eu tentar assumir novos projetos, se eu tentar olhar mais para minha carreira. É como se essa mulher não se permitisse e ela não se sente no direito aí de pedir essa ajuda, né? Ou ela não se sente valorizada quando ela tenta, então, fazer algo diferente, fazer uma transição de carreira, olhar um pouquinho mais para alguns novos projetos, ela não se sente valorizada, ela não se sente acolhida, como se aquilo que ela estivesse fazendo tivesse um valor menor, né? Como se ao deixar de olhar a criança para fazer algo por ela fosse algo de menor valor, tá? Com relação a isso, eu digo algumas coisas. Primeiro, olha um pouquinho para ver se esse reconhecimento que você espera do outro, se você mesmo não se dá. Então, às vezes, a própria mulher não se sente no direito, ela não se acha merecedora, por isso que ela espera que o outro faça isso por ela. Ela espera que o outro a reconheça, ela espera que o outro a valide, que o outro a valorize, mas ela mesma não faz isso. Tá? Então, às vezes essa valorização, esse reconhecimento que você espera do outro é você hoje como adulta que precisa olhar para si e se valorizar, se reconhecer, porque quando você tá segura daquilo que você merece, daquilo que faz sentido para você, você consegue ter uma comunicação mais clara a respeito das suas necessidades. E esse é o segundo ponto que eu quero enfatizar aqui. Com relação à rede de apoio, é fundamental que você comunique claramente o que você precisa, o que você sente, por que você precisa, estabelecer alguns combinados, tá? A outra pessoa não tem bola de cristal. Quando a gente deixa no subentendido, quando a gente deixa na ironia, quando a gente estabelece comunicações que não são claras efetivamente, aí ficam esses sentimentos inadequados, esses sentimentos ruins, esses sentimentos de menos-valia. Tá? Então é importante que você de fato efetivamente comunique claramente os seus desejos, as suas necessidades, que tipo de ajuda você precisa, até quanto tempo e por aí vai. Tá? Observe direitinho o que está acontecendo à sua volta para conseguir estabelecer isso e comunicar, porque essa valorização parte de você, precisa começar com você e não necessariamente da rede de apoio, tá? Então, só para recapitular, rede de apoio para uma criança vai desde o Estado com políticas públicas, o próprio ECA, espaços públicos em que essa criança pode fazer parte, escolas, hospitais, oficinas, onde que essa criança pode estar inserida nesse contexto, nessa vizinhança, nesse bairro, nessa rua, quem são os amigos, quem são a família, as avós, os avós, né, a babá, a creche, enfim, quem quer que seja que você tenha escolhido, para então chegar nos pais. Lembrando que pai e mãe não é rede de apoio, pai e mãe é obrigação aí de olhar para essa criança, legal? Muito bem, então essa é a rede de apoio que precisa ser formada e formada também por alguns profissionais, claro, dependendo de cada contexto familiar. Então, o pediatra faz parte da rede de apoio,
Uma enfermeira faz parte da rede de apoio, uma consultora de aleitamento materno lá no comecinho, até desde a gestação faz parte da rede de apoio, tá? A professora faz parte da rede de apoio, enfim. Então, profissionais como esses fazem parte da rede de apoio e é interessante que você tenha opções, é interessante que você tenha contato, que você possa contar, que seja um profissional que te dê o telefone, sabe? Que você se sinta verdadeiramente segura para acionar essa rede de apoio profissional quando for preciso. Tá bom? Ou desde a gestação, uma doula faz parte da rede de apoio. Então, profissionais como esses fazem parte da rede de apoio da família, não só da criança, mas do pai e da mamãe também, tá bom? Então, é esse o recado que eu queria dar hoje. Se você não tem ainda rede de apoio, corre para montar, é preciso toda uma vila para criar uma criança. Se você sente que não pode confiar na sua rede de apoio, revisite esses conceitos, reestruture essa rede de apoio, porque o elo principal da rede de apoio é confiança. Você vai precisar em algum momento confiar o seu filho aos cuidados dessa rede de apoio, e essa rede de apoio também tem que confiar em você. Com relação à valorização, né, faça o exercício da humildade, de pedir ajuda, aceitar ajuda abrindo mão do controle, valorize você primeiro, se reconheça primeiro e estabeleça uma comunicação clara com essa rede de apoio, dizendo exatamente o que você precisa, ok? Esse é o meu recado de hoje. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, depois se inscreve no canal, tá? Me ajuda a crescer aqui nesse canal também. Se você tá vendo no IGTV, deixa aí o seu coraçãozinho, dizendo que você gostou, que me ajuda a saber que tipo de conteúdo você quer ver por aqui, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.